bom dia para todos e para todas. E é um grande prazer nós estarmos aqui neste encontro, né? Esperamos que consigamos ter outras oportunidades de debate, de discussão, de diálogo sobre as questões da universidade e da educação. O nosso curso, né, o curso de especialização em formação docente sobre o ensino superior, é um curso que existe há bastante tempo, né? E eu estou aqui mais por antiguidade do que por mérito, porque sou a professora mais antiga do curso, a mais velhinha. Então, é um curso que atualmente começa a ter um formato novo, né? Com aulas, uma parte presencial, uma parte online, só para que o Diogo entenda um pouco, né, o perfil da nossa turminha aqui, da nossa clientela, e o Edélcio também. E, enfim, nós estamos agora também com uma nova coordenadora, que é a professora doutora Maria Otília José Montessante Matias, presente aqui, e, enfim, com novos professores também, um novo professor Alessandro Francisco, que foi, inclusive, quem sugeriu esta atividade. Então, assim, institucionalmente, eu digo que todos são bem-vindos à PUC, embora os dois professores, tanto o professor Diogo Sardinha quanto o professor Edélcio Ottaviani, sejam da casa também, de algum modo, né? E você quer que eu apresente os dois agora já, ou você quer falar primeiro? Eu posso falar e então você apresenta o Diogo e ele segue, pode ser? Bom, tá. Bem, é só para... Acho que não precisa, né? Acho que não precisa. É só para contextualizar um pouco como é que surgiu isso. Nós nos encontramos, eu, Sônia, Maria Otília, e em meio à discussão do atual módulo, em especial das problemáticas discutidas em filosofia do ensino superior e em história do ensino superior no Brasil, nós ficamos nos perguntando o que é esta instituição universidade, que nós sabemos, nós vimos inclusive ao longo do semestre, nasce por volta do século XI, se consolida no século XIII, em especial a partir de um certo modo de pensar, não só de ensinar e de aprender, mas de pensar, que é a escolástica. Lembrando do professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, não é? Tudo se pensava no interior da universidade na Idade Média, e cá estamos nós com esta instituição, transformada, mas que tem suas origens na Idade Média, ao menos no que tange a nossa cultura ocidental. E nós pensamos em refletir um pouco sobre, fazer um diagnóstico, melhor dizendo, dessa instituição atualmente, lembrando, claro, de sua emergência histórica e com uma provocação, não é? Uma provocação, em certa medida, também Foucaultiana, envolvendo as relações de poder concebidas como relações de forças. E qual foi esta provocação? Usar o verbo servir, a universidade contemporânea a quem serve. O verbo servir, ele pode ser lido de duas maneiras. Submeter-se, não é? Se eu sirvo a alguém, eu me submeto a alguém, ou se eu sirvo a algo, eu me submeto a este algo, e ser útil, não é? Serve no sentido de é útil ou não é útil. Então, a pergunta a quem serve se desdobra em 4 fios ou 4 eixos possíveis. Primeiro, a que está submetida a universidade contemporânea? Segundo, a quem se submete a universidade contemporânea? Terceiro, a universidade contemporânea é útil para quem? E o quarto, a universidade contemporânea é útil? Nós temos 4 fios possíveis que nós vamos, então, entregar aos nossos queridos convidados para que eles possam, cada um
dentro de sua proposta e de sua reflexão, tecer aí uma tapeçaria a partir desses 4 eixos, abordando os 4 ou um deles, ou perpassando cada um deles com um novo fio que eles possam propor. Então, é só para realmente mostrar um pouco para vocês a problemática que a gente pensa em abordar, e este será apenas, como bem observou a professora Sônia, um encontro, o primeiro de tantos que a gente pretende organizar para pensar essa instituição e o ensino superior. Professora Sônia? Pois bem, então, vou apresentar o professor doutor Diogo Sardinha, que é esta pessoa que vocês veem na tela. O professor Diogo Sardinha é presidente do Collège International de Philosophie de Paris, é diretor do programa de pesquisa Violência Política na mesma instituição, redator-chefe da revista Rue Descartes, pesquisador do Centro de Filosofia Contemporânea da Sorbonne, pesquisador associado do Laboratório de Estudos e de Pesquisas sobre as Lógicas Contemporâneas da Filosofia da Université Paris 8. A formação do professor Diogo Sardinha, ele é mestre em Filosofia pela Universidade de Lisboa, doutor em Filosofia pela Université Paris 10, atual Paris Ouest Nanterre. Tem 4 pós-doutorados, um na Columbia University, em Nova York, um na Freie Universität, em Berlim, um na Université Paris 1, na Sorbonne, e aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisas em andamento. Primeiro, releitura da antropologia de Kant a partir dos conceitos de humanidade e de emancipação. Relações da violência com a política, reexaminadas a partir da experiência das manifestações ou insurreições urbanas. E estudos do gênero na filosofia e nas ciências humanas do século XX até a contemporaneidade, especialmente na França. Dentre seus diversos artigos e escritos, destacam-se o livro Ordre et temps dans la philosophie de Foucault, Paris, Lamartine, com prefácio de Etienne Balibar, publicado em 2011 e traduzido para o espanhol. E, segundo, L'Émancipation de Kant à Deleuze, Paris, Hermann, publicado em 2013. Este é o professor Diogo Sardinha, que vai falar conosco agora, para nosso prazer e deleite. Bem-vindo, professor. Opa. Obrigado. Agora sim, obrigado, professora Sônia, obrigado pela generosa apresentação. É estranho a gente ver assim um resumo do nosso percurso, né? Bom, as coisas que a gente tem feito, né? Sempre se perguntando se fazendo bem, fazendo com sucesso ou não, bom, com importância para o trabalho de uns e de outros, mas é para mim um grande prazer, uma grande alegria estar hoje aqui com vocês, falando diretamente de Paris, e nessa casa, na PUC, que realmente, como a professora Sônia falou, que eu sinto um pouco como minha, porque eu fiz um pós-doutorado que foi muito importante no meu trabalho em 2006, junto à professora Salma Thanos Muchai, um trabalho sobre Foucault, a filosofia e as ciências humanas no Brasil, e tive a possibilidade de viver no Brasil, trabalhar na PUC, e isso mudou completamente os horizontes da minha vida profissional e pessoal. Então eu me sinto muito ligado ao Brasil, muito associado ao Brasil, e para mim é uma grande alegria o poder, de uma forma ou de outra, contribuir para debates e para a formação de colegas brasileiros. Então, aqui o que eu vou apresentar são algumas ideias que eu gostaria de submeter. Pequeno parênteses, a comunicação está boa? Está ótimo, está ótimo. Perfeito. Aí eu não tenho muita experiência eu não sei se vocês assistiram a uma fala para o Skype, se a dado momento é meio cansativo. Bom, vamos tentar. Mas, então, eu preferi não ter um texto para ler, o que seria talvez muito
pesado, então eu vou apresentar para vocês algumas ideias, algumas pistas de trabalho para uma reflexão comum, de forma muito livre, não é? Estruturada, mas de forma muito livre, esperando que no final a gente possa conversar sobre essas pistas e acrescentar algumas outras pistas, aquelas que o professor Alessandro Francisco acabou de resumir para a gente. Mas me permitam que, antes de começar a entrar na matéria, dizer a alegria que sinto de partilhar essa manhã de trabalho, tarde aqui em Paris, manhã de trabalho com o professor Edelcio Ottaviani, e agradecer mais uma vez o generoso convite que me foi endereçado pelo professor Alessandro Francisco. Então, a grande modulação, para mim, do título que é proposto para essa sessão de trabalho, a grande modulação é introduzida pela palavra contemporânea, no título A que serve a universidade? A que serve, a quem serve a universidade, não apenas no seu sentido geral, mas na contemporaneidade, no tempo atual. Então, aquilo que eu gostaria de dizer, de falar como primeira ideia, que é talvez um pouco banal, mas que importa ser relembrada, é que as respostas que daremos a esta pergunta, tanto a pergunta geral como declinada nas 4 grandes linhas que o professor Alessandro apresentou, essas respostas dependem em parte do contexto histórico, quer dizer, do contexto geográfico e do contexto temporal, numa parte, e noutra parte me parece que a pergunta a que serve, a quem serve a universidade, numa parte é independente desse contexto. Quer dizer, há uma dimensão, digamos assim, universal da própria universidade que não existe, na verdade, de forma independente do contexto histórico, quer dizer, geográfico e temporal. Ora, o nosso tempo é um tempo de transformação da universidade, naturalmente. E, tanto quanto eu entendi, é o que se propõe trabalhar no ateliê, no workshop de hoje. Bom, o professor Alessandro fez referência à emergência da universidade no século XI, sua consolidação no século XIII, mas nós sabemos que esses lugares de cultivo do saber, e de um saber muito aberto a várias áreas do saber, várias áreas da investigação, existe, pelo menos no mundo ocidental, desde a época dos gregos, as academias de Platão. Né? Ora, quer dizer que muita coisa mudou, mas me parece que algumas coisas permanecem, digamos, alguns parâmetros permanecem constantes. E o que muda é a forma como esses parâmetros são determinados, como eles são atualizados, efetivados em cada momento histórico da existência da universidade. Então, eu gostaria de propor para vocês alguns desses parâmetros que seriam o seguinte, que condensariam, digamos, a ideia mesmo de universidade. Bom, pequeno parênteses, como vocês sabem, há uma vasta bibliografia de reflexão sobre a universidade, sobre a sua história. Então, eu vou dar por conhecidas algumas dessas coisas e entrar, digamos, num discurso que supõe, talvez da parte de vocês, uma inquietação, por um lado, e, por outro lado, uma certa curiosidade na pesquisa do que é a ideia da universidade e, no fundo, daquilo que cada um de nós faz quando está trabalhando na universidade. Então, esses parâmetros seriam os seguintes. A questão da universidade, a universidade seria, simultaneamente, um espaço e um tempo para cuidar de um saber que é, ao mesmo tempo, vasto e aprofundado. Aí vocês veem imediatamente a tensão entre a profundidade de um conhecimento e a vastidão, a largura, a largueza, digamos assim, dos campos que são tocados, e um espaço e um tempo que importam tanto a uma comunidade quanto à humanidade em geral. Uma comunidade específica e a humanidade no seu sentido lato. Então, se nós declinarmos alguns desses parâmetros, aqui o que a gente vê é o seguinte: a universidade está sempre associada a um lugar. De forma muito concreta, nós vamos à universidade, quer dizer, nós vamos a um certo lugar, a um certo espaço que tem prédios, que tem salas, que tem uma estrutura e uma organização espaciais. E aqui eu pensava na ideia,
o Alessandro falou de Foucault, como vocês perceberam que eu trabalho, continuo me inspirando nos escritos de Foucault, a noção de heterotopia, um espaço-outro. Quer dizer, nós deixamos, quando vamos à universidade, nós deixamos o espaço da comunidade em geral, da sociedade em geral, e entramos num espaço que tem suas próprias regras. É um espaço regrado, é um espaço determinado, e essas regras, uma das regras principais, para além de uma certa forma de hierarquia, por exemplo, entre aluno e professor, entre os diversos graus dos professores, entre os diversos níveis de desenvolvimento dos estudos, da investigação de um aluno. Essa universidade tem condições de acesso. Quer dizer, nem todas as pessoas podem aceder a esse espaço, que é a universidade, e dentro desse espaço, aos produtos que são oferecidos a quem partilha desse espaço. Então, questão das condições de acesso. E eu insisto muito na questão das condições de acesso, porque ele é um dos pontos que nos permite fazer a história da universidade e melhor compreender a questão da contemporaneidade e como, digamos, nas últimas décadas e no momento atual, o trabalho sobre as condições de acesso à universidade foi mudando aquilo que é a própria universidade. Então, no fundo, a grande questão é de saber se a universidade pode ou deve ser orientada para uma formação mais elitista ou para uma formação mais alargada aos cidadãos. A universidade foi muito tempo considerada, e num certo sentido ela ainda é isso, né? Ela foi muito tempo considerada como um lugar ao qual apenas acedem certas pessoas, porque essas pessoas pertencem aos melhores, a uma espécie de aristocracia da sociedade, e a universidade vai permitir aos melhores de uma comunidade uma formação superior muito desenvolvida. Ora, nas últimas décadas, e eu acho que, pelo menos no caso da Europa, que eu conheço um pouco melhor, mas tenho o sentimento que o Brasil não difere completamente dessa tendência, a segunda metade do século XX, por razões históricas diversas, foi um momento de grande exigência, de alargamento do acesso à universidade e de obtenção desse alargamento, não é? E por que eu falo também no Brasil? Porque o grande momento dos anos 60, não é? Final dos anos 60, as grandes manifestações de estudantes, toda uma nova geração, incluindo professores também, não é? De 68, 69, que vão culminar não apenas na exigência de um acesso mais facilitado, quer dizer, de condições de acesso à universidade que sejam mais generosas, digamos assim, e que a universidade não sirva apenas a formar uma elite, mas que ela sirva para formar um grande número de cidadãos que tenham como única condição de acesso à universidade o fato de terem percorrido até aí um certo percurso de estudos, né? Que é quando a gente diz, bom, quando se termina o ensino médio, todos deveriam ter direito a ir estudar na universidade, continuar seus estudos na universidade. Essa ideia é uma ideia muito recente, né? Na história da universidade, isso nunca aconteceu. A universidade sempre foi destinada a reproduzir um escola, uma sociedade, pessoas que iriam prolongar, que iriam reproduzir um certo modo de ser e uma certa oligarquia social, cultural, científica, e que iriam produzir, de uma forma ou de outra, a estrutura social da qual essas próprias pessoas são um pouco o resultado e da qual elas emergem. Então, grande questão das condições do acesso a esse espaço que é a universidade e como isso mudou, não é? Um outro parâmetro ao qual fiz referência é a questão do tempo. Ir à universidade quis dizer durante muito tempo, ocupar-se de uma certa atividade de formação durante um tempo muito limitado da vida. Se trata de formar uma jovem geração, vinda de condições sociais, culturais e econômicas privilegiadas, e uma vez que essa jovem geração
está suficientemente formada, suficientemente amadurecida, então ela vai entrar na vida ativa, não é? Vocês veem essas imagens, vocês sabem, eu venho de Portugal, eu venho de Lisboa, não é? Então, a ideia da grande universidade de Coimbra, com os estudantes da Universidade de Coimbra vestidos de bata negra, de capa negra, né? E aí, quando eles terminam os estudos, quando são doutores, aí eles vão entrar na vida ativa, quer dizer, a universidade foi para eles um tempo, aqui eu estou falando dos alunos, não estou falando dos professores, claro, foi para eles um tempo da vida consagrado à formação, ao estudo, aquisição de saberes, desenvolvimento do espírito crítico, mas que é um tempo do ócio. É um tempo do ócio. É o tempo que só existe porque tem uma estrutura por trás, sem dúvida, uma estrutura familiar, que permite a esses jovens se cultivarem e se prepararem para a vida ativa. Ora, vocês veem como aqui joga diferentemente de a pouco a questão do elitismo, não é? Quer dizer, como alargar o tempo durante o qual nós podemos ir trabalhar, ir estudar na universidade, alargar para além dessa idade privilegiada da adolescência, final da adolescência e princípio da idade adulta. Então vocês veem aqui uma das grandes batalhas, não é, da abertura da universidade na segunda metade do século XX, uma das grandes batalhas que de uma forma ou de outra configurou a universidade tal como ela existe agora, é a possibilidade de trabalhadores, pessoas mais velhas, que já não estão no princípio da idade adulta, poderem, ao lado do seu trabalho, ir à universidade e retomar uma formação. Então vocês veem os grandes debates, eu não sei, seria interessante saber qual é o estado desses debates no Brasil, os grandes debates nas universidades europeias para que existam, que sejam dadas aulas durante a noite, né? As aulas que terminam às 9 da noite, às 11 da noite, para que pessoas que durante o dia trabalharam possam, à noite, estar na universidade e se formar a um saber, digamos, superior. Então vocês veem a questão do ócio, da juventude, que é mantida pelo patrimônio familiar, por um lado, e por outro lado, a possibilidade dos trabalhadores mais velhos voltarem à universidade, dependendo de ter ou não essas condições de formação precedentes, para aí frequentar e aceder a um novo saber. Agora, a questão... Então, esse é o segundo parâmetro, o parâmetro do tempo. Um terceiro parâmetro é a questão como se diz, da vastidão do saber, não é? Que vai contrastar com a questão do aprofundamento. A universidade vem da universitas, o acesso a um saber que é universal, quer dizer, um saber que não se limita a um certo terreno, mas um saber que atravessa vários terrenos, não é? Que atravessa as humanidades, as ciências. Então, a universidade se constrói com base na ideia de que a formação integral do indivíduo supõe o acesso a saberes muito diferentes. Quando vocês veem algumas das grandes figuras do saber, Da Vinci, os irmãos Humboldt, são pessoas, Descartes, são pessoas formadas nas matemáticas, na teologia, na física, no direito, na medicina. Eles são pessoas de formação muito vasta, não é? Ora, aquilo que nós vemos hoje e nas últimas décadas é uma tendência cada vez mais acentuada para a compartimentação em disciplinas, né? O que dá um saber, em grande parte, fragmentado, né? Nós podemos ser hoje pessoas que terminam uma universidade e que são muito especializadas num certo tema, mas desconhecem outros temas. Bom, vocês conhecem também todos os debates sobre a necessidade, por exemplo, para um engenheiro, um físico, um químico, de ter uma formação em humanidades, ter uma formação na área das letras, talvez mesmo na área da filosofia. Isso permite dizer
eu fiquei muito, quer dizer, por um lado surpreendido, por outro lado me confirmou num sentimento que eu tinha, quando há uns anos estava trabalhando na Alemanha e saiu um estudo sobre a facilidade de obter um trabalho, sobretudo um trabalho relativamente qualificado, quando se sai de diversos cursos universitários. E uma das conclusões do estudo era que o curso universitário de filosofia era aquele que maior saída profissional dava aos licenciados nessa área. E por quê? Porque uma pessoa formada na filosofia, e eu não sei se hoje, bom, se vocês têm, todos vocês têm interesse pela filosofia, formação nessa área, aquilo que dá a filosofia é, talvez, não um conhecimento específico sobre práticas concretas de trabalho, uma certa eficiência profissionalizante, mas uma abertura, uma curiosidade, uma capacidade de estabelecer relações entre ideias, entre referências, que no fundo, capacidade que no fundo vai ser complementada pelo trabalho real que a gente, na verdade, aprende na prática. Não é? Então, muito interessante ver como esses estudos podem desmentir a ideia de que há certos cursos que vão orientar você forçosamente para o desemprego, porque não ensinam nada de concreto, de prático, de eficaz. É precisamente o contrário. Então, nesse sentido, vocês veem como a ideia de universidade, enquanto alargamento a áreas diferentes do saber, como essa ideia de universidade permanece válida, incluindo quando se trata de entrar na vida ativa, não é? Na qual vamos aprender práticas, mas aprendemos essas práticas, dominamos essas práticas tanto mais facilmente quanto sabemos cruzar referências e temos referências culturais, conceituais, literárias. Então, a questão deste parâmetro da vastidão do saber que é oferecido, que foi historicamente oferecido pelas universidades, como hoje nós temos tendência para a disciplinarização, a segmentação, a especialização e os problemas que isso põe. Né? Agora, um outro parâmetro ao qual fazer referência, e um quarto parâmetro, é o do aprofundamento. Não apenas tocar diferentes conhecimentos, mas dar-se a si mesmo o tempo de aprofundar alguns deles. E, na realidade, eu penso que aqueles que, como a maior parte de vocês, como muitos de nós, tiveram a sorte, não é, de frequentar até o final uma licenciatura, eventualmente fazer uma pós-graduação, não? Essas pessoas sabem que só quando a gente tem o tempo para aprofundar um certo tema, para aprofundar, para explorar um certo problema, para encontrar, formular hipóteses, para responder às perguntas, para encontrar soluções para um problema teórico ou teórico-prático, só nesse momento a pessoa adquire verdadeiramente um espírito crítico, não apenas respeitante a esse problema concreto, mas a outros problemas que são conexos e que nos ligam diretamente à sociedade, para além de nos ligarem ao domínio concreto do conhecimento que nós estamos trabalhando. Então, a dimensão do aprofundamento, que deve ser permitida, é uma das grandes funções da universidade, não é? Que não haja apenas transmissão. Ah, meu Deus. Alô? Oi, Diogo. Oi, estamos de volta? Estamos de volta. Não consigo te ver, mas estamos de volta. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Te ouvimos bem. Pronto, agora voltou a imagem? Perfeito. Então, aquilo que eu estava dizendo é que é uma das grandes missões da universidade convidar o aluno e dar condições ao aluno, para isso implica, obviamente, a questão do tempo, é preciso tempo, para que ele possa aprofundar o tratamento dos problemas. Porque só no aprofundamento dos problemas, só no trabalho sério que a gente faz, muitas vezes sozinho, diante dos livros, ou então conversando com outros, preparando as conversas que temos com outros, só aí a gente vai poder começar pensando por si mesmo, e não apenas aprendendo de cor um saber que nos é transmitido, que nos é dado, como se ele já fosse feito. Não é?
precisamente uma das ideias da universidade é que não haja transmissão de ideias feitas, mas que haja sempre apresentação de ideias que são submetidas ao debate, à prova e à crítica. Então, a ideia do desenvolvimento do espírito crítico pelo trabalho de aprofundamento. Quinto parâmetro, a questão da comunidade, não é? Uma comunidade específica. A universidade foi, durante muitos anos, um lugar de formação de elites, de reprodução de elites. E nós sabemos que ainda hoje, em muitos países, a reprodução das elites é uma preocupação dos governos. E aqui entramos mais uma vez nas especificidades histórico-geográficas. Para dar para vocês um exemplo concreto, que alguns de vocês conhecem, que é o exemplo da França. A França tem uma universidade muito aberta a todos, não é? Quer dizer, quem termina o ensino médio pode, em princípio, ir se inscrever na universidade. Esse é o percurso, digamos, geral. Mas a França tem, historicamente, né, desde a época de Napoleão, com a instalação da República, bom, depois a história da República é complexa, tem império, etc. Mas a ideia de que um país necessita de instituições específicas de reprodução das elites. Tá? Daí a ideia de que existe na França, por exemplo, das escolas normais. No fundo, escola normal superior. Elas não são escolas normais no sentido que a gente usa esse termo. Elas são escolas excepcionais, às quais apenas têm acesso alguns alunos, em várias áreas, em quase todas as áreas do saber, que obtiveram primeiro a possibilidade de fazer uma preparação altamente complexa de 1 ano ou 2, no final do ensino médio, quando terminaram o ensino médio. E aí, depois dessa formação, eles vão passar exames de acesso a essas escolas normais superiores, e uma vez que eles entram nessas escolas normais superiores, eles entraram na grande elite republicana do saber. Eles passam a ser pagos pelo Estado para estudar, para fazer suas pesquisas. Muitos deles se vão converter em professores, eles mesmos. Bom, então, esse é um modelo da reprodução da elite por instituições específicas, uma elite de uma comunidade, no sentido de um país, não é? Outrora a gente falaria de um povo. Não é? Bom, mas tem outros esquemas, por exemplo, vocês sabem que a grande classe política francesa vem, em muito boa parte, de uma escola que se chama... falha de memória, não é? Alessandro, você pode me ajudar? Sciences Po? Não é Sciences Po. Bom, o nome vai voltar daqui a pouco, não é? Quer dizer, o nome nesse caso não é muito importante. Quer dizer, são os ENARC, École Nationale d'Administration, Escola Nacional de Administração, ENA, então aquele que estudou na ENA é um ENARC. Ora, não apenas a pessoa que estudou na ENA recebeu um certo tipo de formação, que é a formação que convém, ou que é considerada como aquela que convém aos futuros políticos, homens e mulheres, aos futuros grandes administradores da função pública, mas, uma vez que você sai da ENA com o carimbo da casa, você é imediatamente reconhecido por aqueles que já estão na estrutura nacional da administração e da política como sendo um ou uma deles. Então, muito facilmente você será recrutado e entrará nesse circuito de reprodução. Ora, vocês veem que aqui nós temos que ver com o interesse que tem para uma comunidade, para um Estado, a existência de certas instituições de ensino superior que vão dar não apenas certos conteúdos àqueles que serão formados por elas, mas que vão dar um carimbo, não é? Um nome, um cartão de visita que vai abrir portas que não serão tão facilmente abertas para as pessoas que apenas fazem a universidade tradicional. Aqui vocês veem como a universidade, que durante muitos anos, muitos séculos, foi considerada como o lugar de formação das elites, perde um pouco o seu relevo
com a abertura, com a grande democratização da universidade, o diploma universitário, num certo sentido, perde um valor, não se trata mais apenas de formar elites, e esse valor vai transitar, e ele vai transitar por decisões do Estado para outras instituições que vão cumprir essa dupla missão de formação de elites e de cartão de visita dado às elites assim formadas para que elas entrem facilmente no sistema. Ora, como vocês imaginam, tudo isso põe novos problemas, notadamente no contexto da construção europeia, não é? Porque a construção europeia é suposta eliminar fronteiras, incluindo ao nível das administrações e do acesso de certas pessoas a lugares nas administrações públicas de outros países, não é? Quer dizer, um cidadão português como eu não pode ser limitado pelo fato de não ser cidadão francês quando se trata de aceder a um certo lugar na função pública ou em certos lugares da política francesa. Não todos, não é? Porque os Estados nacionais europeus continuam protegendo alguns domínios da ação pública para os nacionais, para os cidadãos nacionais. Mas tudo isso para mostrar para vocês como esses parâmetros de constituição do interesse nacional, do interesse comunitário, por via da educação e da educação superior, estão sendo hoje também pressionados pelo fato de haver uma construção europeia que é multilingue e multinacional. Bom, enfim, o último parâmetro, o sexto que eu gostaria de referir, ao qual eu aludi há pouco, é a universidade que serve à humanidade em geral. Um país funda e mantém, um país, um estado, ou uma cidade, ou uma igreja, ou uma ordem religiosa, fundam uma universidade e mantêm essa universidade não apenas por um interesse comunitário, interesse particular, digamos assim, mas por um interesse geral, por um interesse de cultivar a abertura de cada um ao mundo e na universidade, pela universidade, a gente compreender, aqueles que passam, digamos, pelo percurso, pelo lugar e pelo tempo da universidade, compreender a existência da humanidade como um conjunto de diferenças compatíveis. Não é? Claro que as diferenças existem, mas na ideia mesmo de universitas, se trata de procurar, se trata de buscar as condições sob as quais as diferenças não criam obstáculo a um entendimento universal, a um entendimento geral. E claro que esse tipo de abertura ao mundo, de compreensão dos outros pela diferença, exige uma certa formação cultural, uma certa formação educativa. O ensino médio não é, talvez, suficiente para fazer com que cada um integre de forma crítica essa ideia de uma pertença à humanidade, pertença de cada um à humanidade. Então, essa é justamente uma das funções da universidade. Então, uma primeira resposta à pergunta a quem serve a universidade, em geral, não apenas a contemporânea, mas a universidade em geral, é precisamente servir a tudo isso, e a todos estes atores que passam por esse espaço e esse tempo. Agora, quando a gente faz a pergunta de a quem serve e a que serve a universidade contemporânea, aí nós vemos imediatamente que a universidade é uma parte da sociedade. Quando eu falei há pouco de heterotopia, ela não é um espaço completamente isolado, ela é um espaço outro, certo? Com suas regras, com suas formas, com seus modos de funcionamento, mas ela não é um lugar, todos nós sabemos, não é? Não é um lugar separado da sociedade, e ela não apenas as transformações da sociedade, a universidade é permeável às transformações da sociedade, mas mais ainda, a forma como as mutações sociais têm impacto na universidade são um dos temas de trabalho e um dos temas de debate da própria universidade. Quer dizer, não se trata para a universidade, enquanto tal, de se transformar acriticamente em resposta às transformações da sociedade, mas, pelo contrário, a universidade é e deve ser um lugar de elaboração crítica sobre as mutações da sociedade e adaptação da universidade a partir da crítica das transformações da sociedade. Então, digamos
que a universidade seria, nesse sentido, não apenas um lugar de exercício do saber, mas de um saber objetivo, partilhável, mas a universidade é também um terreno de agonismo, um terreno de tensões, de conflitos e de debates. Não é? A universidade é atravessada por tudo isso. Agora, refletindo um pouco sobre o tema do ateliê de hoje, aí eu me fiz a pergunta, mas bom, Diogo, tudo isso pode ser mais ou menos verdade, tudo isso pode ser mais ou menos problematizado, adquirido, mas por que você foi para a universidade? Por que você acha que pessoas como vocês foram para a universidade e estão hoje assistindo a esse trabalho e tentando refletir sobre tudo isso? No fundo, há razões muito diferentes, como é natural. Mas, bom, a razão da pessoa, isso me parece muito importante em países como o Brasil está longe de ser o único, não é? Importante em países como o Brasil, que é permitir que uma maioria da população que sempre esteve excluída, de facto ou de direito, do acesso à universidade, que essas pessoas possam aceder a esse campo de trabalho, a esses métodos de trabalho, dos quais elas sempre foram, com relação aos quais elas sempre foram mantidas à distância. Então, eu sei que em todos os países é assim, que muita gente vai à universidade para melhorar de estatuto social, para obter um emprego mais qualificado no final da universidade. E tudo isso não apenas é real, mas é justo e legítimo. Tudo isso é legítimo, né? E essa é, por exemplo, para dar um outro exemplo, uma vez mais, contexto geográfico. A gente vai conseguir, né? Não, nós vamos. Você ia abordar o contexto geográfico, né? Então vocês estão me recebendo bem? Sim, sim. Bom, ótimo. Então, aquilo que eu estava dizendo é que hoje, na França, um certo número de pessoas se inscrevem na universidade para ter os papéis que garantem formalmente a legitimidade da presença no território francês. Agora vocês veem, isso é muito interessante, porque a França é um país que teve colônias. É um país no qual, é um país cuja língua é partilhada por outros países, de outras regiões do mundo, de outros continentes, que foram colonizados pela França. Isso é um caso muito evidente nos países da África do Norte, por exemplo. Então, hoje, tem muitos jovens vivendo na França que vêm da Argélia, de Marrocos, da Tunísia, né? E que se inscrevem na universidade para ter uma situação legal no território. Então, a pergunta: a quem serve a universidade contemporânea? Para que serve a universidade contemporânea? Se nós compreendermos que essa pergunta tem respostas diferentes segundo o contexto geográfico, e o contexto geográfico espacial nacional, então a gente pode dizer que uma das funções da universidade é permitir a certos jovens que têm já uma certa formação de ter uma presença legal num outro país, que não é o seu, que não é o deles, não é? E agora vocês dizem, bom, mas em que isso nos faz avançar? A questão é a seguinte: muitos de vocês, alguns de vocês, com certeza, talvez todos, não sei, né, têm vocação a trabalhar no ensino, a trabalhar com professores. Vamos supor agora que vocês trabalham num país, talvez não seja o caso do Brasil, né, mas por outros motivos. No fundo, o mesmo tipo de público, o mesmo tipo de alunos poderá se apresentar a vocês.
Vamos supor que vocês têm que se haver com alunos que estão nas aulas de vocês um pouco por acaso, um pouco porque eles precisam de um carimbo no papel. Qual é a vossa função? Qual é a nossa função enquanto professores? É dizer, olha, esse jovem está aqui diante de nós, façamos de forma que esse período que ele veio passar aqui marque a vida dele, marque o espírito dele e abra esse espírito a coisas para as quais ele não estava, talvez, vocacionado ou preparado, ou nas quais ele não tinha pensado. Essa é talvez uma das missões da universidade. Quando a gente diz a quem serve, a que serve a universidade serve também a cultivar pessoas, a abrir horizontes intelectuais, culturais, de pessoas que se encontram na universidade por acaso. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu fiz o meu estudo de filosofia em Lisboa, tinha alunos que eles queriam estudar gestão, administração, e eles não queriam estudar filosofia, mas como não havia mais vaga na gestão, na administração, eles estavam em filosofia. E aí vocês viam a diferença entre os grandes professores, quer dizer, aqueles que ao mesmo tempo cultivam o saber e cultivam a relação com os jovens que estão sentados diante deles. Vocês viram como esses grandes professores conquistavam, aproveitavam a oportunidade de ter ali, naquela sala, pessoas que não estavam vocacionadas para a filosofia, para dizer, olha, fazer um ano de estudo de filosofia para essa pessoa pode mudar a vida dela. E essa me parece uma função, não apenas da universidade em geral, mas de muitos de nós enquanto professores. Bom, então, por que ir à universidade? Por desejo de aspiração social, desejo legítimo, mais uma vez, para encontrar um melhor emprego no final. É legítimo também. E depois, muitos de nós vão para a universidade, vão estudar na universidade pelo amor do saber, pela curiosidade, pela insatisfação daquilo que ele ou ela obteve no final do ensino médio. A gente quer mais, quer ir mais longe, não é? E a universidade serve a ir mais longe, serve a dar a cada um de nós a possibilidade de ir mais adiante, de ir mais a fundo nos problemas, né? De desenvolver esse espírito crítico. Então, aqui a conclusão dessa ideia de por que alguém vai à universidade como estudante, além de que há também a ideia de retomar os estudos, quando a gente já tem... Eu tive colegas de universidade, estudantes, que tinham 40 anos, 50 anos, que eles sentiam necessidade. Então, a conclusão seria de que vale a pena lutar, se engajar nos debates sociais, de políticas públicas, de políticas educativas, para conservar e reforçar a universidade que tem essa missão, não apenas de formar pessoas, no sentido de formar para a vida ativa, mas de formar espíritos críticos sedentos de saber. Então, há pouco eu falava para vocês que a universidade é um lugar de tensões, de recepção crítica das mutações da sociedade, e aqui temos uma outra dimensão de luta, de agonismo, que é quando as universidades estão em risco, vale a pena lutar para manter, reforçar e alargar esses lugares especiais que são as universidades. Agora, caminhando para o final daquilo que eu gostaria de dizer para vocês, né? Talvez relançando um pouco aquilo que falava o Alessandro no início, a quem a universidade está submetida. Eu compreendo o que pode estar por detrás dessa ideia, não é? Mas me parece que nós nos devemos bater pela ideia de uma universidade que serve a formar cidadãos, que serve a formar pessoas que vão contribuir para um enriquecimento cultural, científico da sociedade. Uma das funções da universidade, para que um país, para que um estado, para que uma cidade, uma vez mais, estamos na PUC, não é? Para que uma igreja, uma ordem religiosa, por exemplo, constitui uma universidade,
é também para formar cidadãos. Tá? E nós deveríamos estar atentos, quando se trata de reformar programas de universidades, deveríamos estar atentos na conservação desse princípio. Muitas das mutações que são exigidas hoje aos professores e aos alunos, não é? Na escolha dos percursos que eles vão fazer, na forma como eles vão ser avaliados, examinados, é a ideia de uma profissionalização constante, crescente. A universidade hoje, ela não deveria, é o que nos dizem muito, não é? Ela não deveria se preocupar mais da formação do cidadão, formação integral do ser humano. Não, ela tem que formar profissionais. Esse é um caminho ao qual nós deveríamos estar muito atentos e em relação ao qual deveríamos ser, no meu ponto de vista, muito críticos. Né? Muito críticos. Quer dizer, a abertura de espírito dada pela universidade não pode deixar de constituir o sentido principal da universidade, ela mesma. Né? Formar trabalhadores que vão ser submetidos ao mercado, explorados, alguns deles, outros altamente privilegiados porque escolheram certas carreiras mais rendosas, não é? Talvez na especulação financeira, na especulação imobiliária. A universidade não pode, não deve servir a esse tipo de coisas. Há outros mecanismos na sociedade para reproduzir esse tipo de percurso. Pelo contrário, me parece que a universidade deve ser crítica em relação ao privilégio que damos hoje a essas vias profissionalizantes que vão para dois extremos. Não é? A via profissionalizante das pessoas que vão ser uma simples mão de obra qualificada, mas altamente infeliz na forma como ela contribui à produção da riqueza, e depois a outra via das pessoas igualmente altamente qualificadas, mas que preferiram escolhas, saídas profissionais que são de serviço ao grande sistema da economia e talvez mesmo da especulação. Não é? Então, a universidade é desvirtuada, ela é desnaturada quando ela é submetida ou quando certas forças políticas, econômicas, tentam fazer com que a universidade sirva, para voltar ao título do colóquio, sirva a esse tipo de propósitos. Certo, desenvolvimento econômico é importante, e parece que o Brasil, durante os últimos anos, deu uma lição ao mundo, mostrando que o desenvolvimento econômico não é tudo, quer dizer, um Estado deve preocupar-se com a formação dos seus cidadãos, não apenas para que eles produzam, mas para que eles sejam pessoas realizadas, para que eles realizem, para que eles atualizem suas potencialidades, por um lado, e por outro lado que o desenvolvimento econômico depende da formação da maior parte da população. E é isso que vocês veem, os grandes países industrializados, desenvolvidos, foram aqueles que mais cedo entenderam que eles deveriam dar uma formação de alto nível, uma formação superior a um número crescente da população. Então, deveríamos abordar a ligação, laço entre a universidade, aquilo a que ela serve, as pessoas a quem serve, e o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de um país, de uma região, de um estado, a essa ideia de que o desenvolvimento econômico não é tudo, como preocupação das políticas públicas, mas o desenvolvimento econômico é fomentado pela formação superior dos cidadãos. Então, eu já estou falando há muito tempo, aí eu não falei do Colégio Internacional de Filosofia, mas se eu tivesse tido tempo de falar do Colégio Internacional de Filosofia, eu abordaria a existência, a razão de ser dessa estrutura um pouco singular, a partir da ideia seguinte: a universidade não é tudo, a universidade não é o único espaço no qual pessoas deveriam poder se formar, deveriam poder investigar, independentemente de saber se eles são jovens ou adultos ou aposentados, independentemente de saber se eles estudaram numa área ou noutra, não é?
A história do Colégio Internacional de Filosofia, fundado em 1983, é diretamente herdeira dos grandes movimentos de estudantes, mas também de trabalhadores, movimentos operários na França. Isso é muito claro, dos anos 68, 69, não é? Com criação de universidades, o Centro Experimental de Vincennes, que se transformou mais tarde na Universidade de Paris 8. O colégio é um dos frutos desse tipo de preocupação e desse tipo de abertura das universidades e das instituições de saber ao maior número de pessoas que deseja, digamos, cultivar-se e matar a sede de um certo saber. Então, aqui ficam algumas ideias que eu lanço para o debate, esperando que elas possam ser úteis. Se vocês quiserem no debate também, eu poderei falar um pouco mais do Colégio Internacional de Filosofia, mas me parece que já estão ideias suficientes, digamos, sobre a mesa para a gente poder conversar um pouco. Então, obrigado pela atenção de vocês. Excelente, Diogo, excelente. Eu acho que você inverteu todas as perguntas e chegou ao final a elas novamente. Eu gostei demais. E eu realmente fiquei com vontade de ouvir mais sobre o colégio, porque eu sei o que você poderia trazer, né? Como eu sei um pouco do funcionamento dele, da sua característica, e nós não temos aqui no Brasil nenhuma instituição, nem como o Colégio Internacional de Filosofia, nem como o Collège de France. Né? São duas instituições, eu penso, sem igual, que eu saiba, no mundo. E a gente comenta muito aqui no Brasil da importância de se ter esse tipo de instituição aberta a todos os saberes, efetivamente. Me parece que nesses lugares estão, claro, o Colégio Internacional de Filosofia é mais focado na filosofia, né? E o Collège de France aberto ao que você mesmo trouxe, a noção de universitas, né? Quer dizer, ensinar tudo, que é o próprio mote, né, do Collège de France, e a todos, né, sem matrícula, sem certificado. Acho que seria, não sei quanto tempo nós temos, eu vou abrir de qualquer modo ao grupo, ao público para perguntas, mas se nós tivermos aí uns 5, 10 minutinhos seus para falar um pouco do funcionamento do colégio, eu acho que seria legal. Eu vou tentar, Diogo, acionar a câmera para que você possa ver as pessoas que vão fazer as perguntas, ok? Certo. Vamos fazer um teste. Por enquanto, nossa conexão está boa. Eu só pediria que quem fizer a pergunta venha à frente, porque a TV PUC está gravando o evento. Eu tenho um microfone aqui, então eu só pediria que vocês viessem aqui à frente à bancada para que a pergunta pudesse ser registrada. E eu também pudesse filmar a pessoa para o Diogo saber com quem ele está dialogando. Alguma pergunta? Por favor. Eu vou virar você para o público, Diogo. Pode ser, onde você quiser, Dani. Ótimo. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, professor Diogo. Um prazer ouvi-lo. Bom dia à mesa. Felicito pelo evento. Maravilhoso. Como falta espaço para a gente debater a universidade. E eu sou professora. E hoje eu formo professores. Então, o que eu percebo, eu queria até partilhar para que a gente trocasse algumas ideias, todos nós, publicamente, é que, principalmente nos cursos de pedagogia, que são de formação inicial, há uma demanda enorme de muitos movimentos sociais, muitos movimentos minoritários, para que as suas pautas façam parte do currículo. E aí, quando isso chega à escola, a gente tem professores que se sentem muito ameaçados porque não tiveram na universidade um tipo de saber que agora lhes é demandado. Então, além dessa questão da formação continuada, permanente, de uma especialização quase incessante, também, como eu trabalho em regiões muito periféricas de São Paulo,
trabalho nos COCELs, né, que é a coordenação dos Centros Educacionais Unificados, que é a ideia de, mais do que escolas, centros de cultura em áreas muito desprivilegiadas socialmente. Então, os professores já têm um certo estigma de serem mal formados e, além disso, eles se sentem ainda mais fragilizados por terem que dar conta de uma série de portarias que aqui nós temos. E aí é muito interessante porque no século XIX, durante o Segundo Império Brasileiro, houve uma necessidade explícita do imperador Dom Pedro II de privilegiar as universidades, porque ele não conseguia dar conta do número de escolas que precisavam ser erguidas ou do número de docentes que precisavam ser formados. Então, aqui a universidade mesmo tem esse caráter elitista e agora que houve uma democratização do acesso, infelizmente a gente ainda tem a formação de muitos professores com déficit desse universitas e que, na prática, o que acaba acontecendo é um choque que vira quase uma guerra em sala de aula, porque os alunos não veem aquilo como relevante, muitas vezes, e há um desejo de que o saber da comunidade, o saber dos alunos também esteja na sua educação. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, gostaria um pouco de ouvi-lo e de partilhar essas ideias com quem está presente. Muito obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Então, a pergunta é complexa, ela tem múltiplos aspectos, não é? E aqui o que é curioso, digamos, antes de começar a responder, qual é o estatuto daquele que fala? Quer dizer, qual é o meu estatuto? Apesar de nós partilharmos a mesma língua, eu não conheço tão bem quanto vocês, naturalmente, por todas as razões, os contornos práticos desses problemas que vocês estão vivendo. Mas conheço contornos práticos de outros problemas que existem, por exemplo, aqui na França e para os quais podemos encontrar aspectos comuns, facetas comuns. Por exemplo, a questão das novas pautas, né, associadas aos movimentos sociais, associadas a certas áreas geográficas menos privilegiadas, nas quais tem que ser desenvolvido um trabalho de educação. Quando o aluno, na aula, talvez até mesmo os pais, não é, têm certas expectativas, certas demandas, quase certas exigências com relação à instituição do ensino e com relação ao professor ou à professora que está diante deles, aí isso me faz lembrar um grande debate que há hoje na França, talvez até nem tanto em termos de debate, o debate é um pouco calado, mas um sentimento que se está tornando cada vez mais evidente junto dos professores do ensino médio aqui, é a questão religiosa. Então, aí você está falando das pautas dos movimentos sociais, as pautas das comunidades, né? Aqui são as pautas, digamos, das novas igrejas, das novas crenças, da nova presença da religião numa sociedade que se estruturou, que se concebeu a si mesmo como laica. Então você vê muito hoje na França professores que se queixam quando houve os atentados em 2015, os atentados do Charlie Hebdo, os atentados de novembro, do 13 de novembro, né? Com reivindicação islâmica, reivindicação do Estado Islâmico. Né? Aí eles dizem, mas por que nós abandonamos a religião? Por que insistimos em viver numa sociedade que se dá leis que esqueceram a religião, que esqueceram a revelação, que esqueceram a palavra divina, que esqueceram o teológico? Então você tem professores que foram formados numa certa escola, quer dizer, uma certa tradição, e agora tem que responder a expectativas para as quais eles não foram formados. E para mais, você tem o Estado francês
pedindo a esses professores que eles façam a transmissão, a gente poderia quase dizer a propaganda, daquilo que se chama os valores da República. A República que é laica, que ignora. Vamos sentar de novo. Desligar a câmera. De novo a nossa rede aqui que está nos abandonando. Alô? Oi, Diogo. Abandonei a câmera novamente para tentar manter aqui a conexão. Certo. Então, vamos voltar à ideia que eu estava tentando apresentar, que é, então você vê como aqui, por outros motivos, os professores estão sendo confrontados a pedidos, a exigências, a expectativas, para as quais eles não foram absolutamente nada formados. Pelo contrário, eles foram formados para esquecer a questão do teológico, a questão da crença religiosa individual, familiar, a presença da igreja na sociedade. Então, como fazer a adaptação? Agora, me parece que o Brasil formou muita gente em relativamente pouco tempo. 10 anos não é nada, não é? E é claro que há muito terreno por cultivar no Brasil. Quer dizer, há muitas crianças, há muitos jovens aos quais tem que ser dada uma educação, uma formação, uma instrução, não é? E claro que isso vai exigir tempo, não é? Vai exigir técnicas também, mas me parece que há duas coisas que são essenciais. A primeira é a percepção que vocês que estão ensinando, vocês que estão saindo para essas zonas geográficas menos privilegiadas, né? A consciência que vocês têm, no fundo, perfeitamente, muito clara, que vocês estão cumprindo um papel histórico. Vocês estão cumprindo um papel histórico. Vocês estão fazendo uma coisa que não foi feita durante décadas e séculos, que é tomar em sério o direito que têm essas pessoas, essas famílias, de receber uma formação, uma instrução digna. E vocês estão fazendo isso sabendo que esse é um investimento de médio e de longo e de muito longo prazo. Essa é a primeira questão essencial. Essa consciência clara do papel histórico que vocês estão desempenhando. E a segunda coisa importante é que vocês mesmos, a partir da experiência do terreno, possam encontrar métodos para continuar formando os formadores, continuar formando os professores, né? E isso, bom, há técnicas, por um lado, conhecidas, e por outro lado, há técnicas que vocês próprios têm que inventar, têm que descobrir, têm que melhorar, consoante as condições às quais vocês são expostos. Mas, no fundo, digamos, se nós elevarmos toda essa discussão, todo esse debate a um patamar respeitante a função mesma da educação, eu penso que a pergunta que aparece é a seguinte: por que nós, adultos, formados, saídos da universidade, professores, por que nós continuamos caindo no erro, caindo na armadilha que os jovens, as crianças, eles têm que aprender aquilo que nós achamos que é bom para eles? E no fundo, eu não sei qual é a experiência que vocês têm, mas para mim a grande experiência de grandes professores sempre corresponde às pessoas que estiveram abertas a mudar o discurso que tinham preparado, porque souberam escutar, souberam ouvir a voz daqueles a quem eles estavam se dirigindo. Então você vê, é o paradigma contrário da lição magistral. Você chega com o saber do qual você está seguro,
o segura, e você vai dar esse saber, e olha, quem quiser aceitar, que aceite. Esse é o modelo, né? O modelo contemporâneo, me parece que aí há ainda assim uma evolução, talvez não seja um progresso, mas uma evolução, né? Que tende a haver uma reciprocidade. Você tem que ensinar coisas das quais você compreende que elas são pedidas por aquele que está aprendendo, por aquele que está se formando. Não é? Então, tem essa dialética, esse diálogo, em que o professor não é mais aquele que já está seguro do seu saber, mas é aquele que está aberto ao questionamento do outro, e a partir desse questionamento, ou como você diz, a partir dessas pautas, ele ou ela vai conseguir transmitir ideias, transmitir informações e, sobretudo, cultivar um espírito da atenção e um espírito crítico com relação à vida pessoal e à vida coletiva. Então, me parece que é aí que joga essa questão da formação dos formadores e do ensino em condições menos privilegiadas ou mais inesperadas, com pautas para as quais o formador não foi ele mesmo formado. Mas eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Ela disse totalmente. Um minutinho só, vou tentar só habilitar a câmera e depois eu baixo de novo a câmera, ok? Para que você possa dialogar visualmente com o seu interlocutor. Perfeito. Professor Diogo, parabéns pela apresentação, pelas suas argumentações e discutindo essa temática de grande importância para todos os educadores. Parabenizo também os organizadores da coordenação do curso, professora Maria Otília, e os professores presentes, professora Sônia, pela iniciativa e organização desse evento com participação de professores tão capacitados para a discussão do tema. Gostaria de ouvir, professor Diogo, as suas ponderações, as suas argumentações também em relação às funções básicas da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Acho que são funções de excepcional importância para discutirmos estas questões que estão colocadas. Questões que apontam a universidade no seu papel de formação de cidadãos, formação de pessoas críticas, de educadores críticos, de profissionais que se formam e que devem ter este pensamento crítico e criativo. Então, como fica uma universidade voltada para a formação de cidadãos, como você colocava anteriormente, tendo em vista o exercício dessas funções básicas da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Na PUC São Paulo, da qual faço parte como professora na área de educação, temos um lema que seguramente converge para este tipo de preocupação, quando se coloca que a universidade constrói saberes para a humanidade. Então, gostaria de ouvi-lo a respeito destas questões. Obrigada. Diogo, eu acho que tem mais perguntas, vou sugerir que sejam feitas, não é? Porque aí você pode versar sobre todas, pode ser assim? Com certeza. Leonil, acho que você ia fazer uma pergunta sobre. E se mais alguém quiser fazer perguntas, se puder fazer, porque quem sabe as perguntas possam colaborar para que o Diogo faça sua tapeçaria, como eu disse, né? A partir dos tecidos. Bom dia. É a primeira vez que eu participo, estou um pouco nervoso, então tenho que participar sempre para poder perder essa timidez. Eu agradeço a todos pelo evento, ao professor Alessandro, à professora Sônia, a todos, para não esquecer de ninguém, para depois não ser cobrado por isso. Então, o que o senhor falou remete muito à realidade da qual vivemos aqui no Brasil. Tem elementos muito presentes. Tanto como que eu sou de periferia, quando eu entrei na universidade, tudo que o senhor falou, eu trouxe para a minha vivência aqui na universidade. As dificuldades que eu passei no ensino médio e o enfrentamento aqui para poder seguir o ritmo da universidade. Quando cheguei aqui, tem uma frase que me marcou, falou assim: agora você é diferente. Eu fiquei pensando, por que eu sou diferente? Depois, com o tempo, eu consegui resposta para essa pergunta. Eu sou diferente porque eu não faço mais parte do oráculo social, que as pessoas vão para o mundo do crime, da prostituição, da sociedade burguesa, na maioria das vezes, a elite determina como a pessoa vá.
Eu sou diferente porque eu enfrentei os desafios, consegui passar através de um muro que a sociedade impõe. No dia da minha colação de grau, eu falei o seguinte: sou apenas um camponês que vinha aqui no meio do burgo buscar a minha parte, que seria o conhecimento. Aí por esse motivo que eu vejo muito pertinência no que o senhor fala e traz a vivência. É tão presente que hoje essa realidade é tão dolorosa que devemos encarar. Também eu leciono numa escola estadual do Jardim Alegria 2, do qual eu estou dando aula de filosofia. E vejo essa certa dificuldade, a falta de respeito que o Estado tem com os professores, desvalorização e o descrédito também. Eu vejo tudo isso. Eu vejo que muitos não querem ser mais professores, perguntam: quem quer ser professor? Tá louco, professor? Sai fora, desculpa o vocabulário, mas é assim que eles se expressam. Então eu vejo que a universidade tem que trabalhar justamente isso, a parte humana, esse cuidado de si. Eu creio que é a ideia de mestria mesmo que está sendo apresentado aqui. E eu vejo também que, na maioria das vezes, o Estado determina que tem que preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Não devemos praticamente só preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho vai manipular esse indivíduo como objeto a ser manipulado e ser escravizado, tirando seus sonhos, sua capacidade, o seu potencial de ser. Eu vejo como a universidade está trabalhando esses jovens que estão saindo das escolas, que tem a progressão continuada, passam de anos sem saber quase nada e chegam aqui e têm que lutar. Eu vejo que essas pessoas são guerreiras, assim como eu. Porque, por mais que tenham as dificuldades, estão sobrevivendo e conseguem se formar. Me formei aqui na PUC, no curso de filosofia. Eu tenho orgulho por isso. Por causa das dificuldades, quando eu entrei aqui, eu pegava a latinha e vendia tapioca, porque o patrão da obra me mandou embora. E através dessas dificuldades, eu vejo que hoje eu sou honrado. Eu sou o único da família que tem um ensino superior. Eu sou orgulho da família. Agora estou fazendo uma pós-graduação para poder ver quais são minhas dificuldades, para poder eu superar e para poder levar o que eu adquiro aqui para aquelas pessoas que não têm acesso. Eu vejo como que se houver essa relação das pessoas que saem das escolas estaduais, do ensino médio, entram na universidade e não estão preparados, na maioria das vezes, e têm uma certa dificuldade. A faculdade deveria ser maleável para essas pessoas ou deveria seguir o ritmo? Essa é a pergunta que eu deixo para o senhor. Obrigado. Não entendi o final da pergunta, desculpa. Assim, as pessoas que estão saindo das escolas estaduais não estão preparados, porque passam de qualquer jeito, se a progressão continuada. O Estado não tem praticamente um certo cuidado. É tanto que eu não posso culpar totalmente o Estado, porque eu estou numa sala de aula e vou dar o máximo de si para poder ensinar. É tanto que esse curso está me fazendo muito bem, esse cuidado de si, esse senso crítico, e desperta uma felicidade imensa quando o menino começa a pensar a partir de si próprio, tendo autonomia intelectual. Eu vejo que isso é muito importante. Eu vejo, na maioria das vezes, pessoas que entram na universidade não estão preparadas. E a universidade praticamente não leva em consideração na verdade, a formação deles, que eles não têm uma certa formação, não têm praticamente um entendimento. Chegam aqui e têm que praticamente se adaptar a uma universidade. E na maioria das vezes tem muita dificuldade e não consegue seguir o ritmo da universidade. Como a universidade deveria trabalhar com esses jovens, com essas pessoas que estão entrando na universidade? Obrigado. Mais alguma questão? Não? Como você pode ver, Diogo, o Leonil citou, só um comentário, o Leonil citou cuidar de si, estudou filosofia, foi aluno da Salma, né? Eu vou desligar a câmera só pra gente manter tua conexão, ok? Uhum, claro. Olha, muito obrigado pelas perguntas, pelas observações também de vocês. Eu diria, de forma um pouco rápida, com respeito à primeira pergunta, que com relação à conjunção ensino, pesquisa e extensão, quando eu falei da formação dos cidadãos, não é minha intenção dizer que essa formação tem que ser mais fácil, nós temos que baixar o nível de exigência para formar mais pessoas. Eu sei que é difícil, mas a ideia, o ideal, em todo caso, o objetivo para o qual nós deveríamos tender, seria de manter o nível de exigência com relação ao resultado final, mas aumentando a abertura aos alunos, quer dizer, a abertura ao Estado
no qual eles se encontram, estado de maturidade intelectual, estado de nível de conhecimentos, não é? Então, é aí que o aspecto da investigação, da pesquisa, é tão importante. Porque os professores universitários deveriam beneficiar de tempo para fazer pesquisa. Precisamente porque essa pesquisa não será apenas a forma de se realizar pessoalmente, ou não será apenas a forma de contribuir ao desenvolvimento do saber, mas será também uma forma do professor se armar, se reforçar as suas capacidades de ensino, sem baixar a exigência no resultado final, não é? Bom, resta saber se a coisa é execuível, né? se pode ser feita ou não. Mas a ideia de formação do cidadão não é de transformar a universidade em algo fácil. É, pelo contrário, de encontrar os métodos para erguer esses alunos que vão chegando e que vão amadurecendo em termos intelectuais e progressivamente adquirindo mais conhecimentos, de elevá-los, alçá-los ao grande nível do saber e prepará-los eles mesmos a que façam eles também a pesquisa. Portanto, a ideia não é de reduzir o nível, mas de exigência ou de conhecimentos, mas o esforço para erguer esses jovens ou outros que venham ver. Alô? Oi, Diogo. Desculpa, viu, a tortura. Então, imagina. Bom, então, só para terminar, a ideia de não reduzir o nível, mas fazer um esforço para erguer as pessoas ao nível de exigência da universidade. Isso me permite dizer uma coisa sobre a última intervenção, né, sobre a última pergunta, que é, bom, como é que a universidade deveria cuidar desses jovens que chegam mal preparados? Esse é um problema que tem várias facetas. A primeira é, muitos professores universitários, eles estão preparados para dar uma instrução e uma formação a pessoas que já estão equipadas. Né? Quando eles veem que diante deles há uma queixa constante dos professores, os alunos não sabem escrever, não sabem se expressar, então pode haver uma grande desilusão da parte dos professores. Né? É preciso também contar com esse aspecto, que não é anógeno. Mas, no fundo, a universidade e a educação em geral podem ser concebidas de pelo menos duas formas. Uma é uma forma de exclusão. Você vai fazendo os seus alunos passarem exames e provas e, no fim, você, ao longo dos anos, só os melhores, só aqueles que conseguem, que têm sucesso, é que passam para as fases seguintes e que, no final, têm o diploma. Então, essa é uma forma de ir excluindo, ao longo da vida, as pessoas da escola. Né? Quando você diz que os seus alunos, ninguém quer ser professor, é porque talvez muitos deles sintam essa pressão da escola para quase uma exclusão natural. Você não é capaz, olha, então não dá, você não insista, vai trabalhar, vai para uma escola profissional. O que é isso? Você quer fazer filosofia, menino? Você não tem os meios, não é? Tem muito esse tipo de discurso de desencorajamento. E mesmo quando tem o discurso do encorajamento, que é você tem que ter sucesso no exame, você tem que estudar muito para, no fundo, o exame vai dizer, olha, você pode continuar ou você vai ser excluído aqui. A outra forma de encarar o ensino e, por conseguinte, também a universidade, é aquela que diz, olha, você ainda não teve sucesso no exame, vamos continuar trabalhando para que você tenha. Você ainda não escreveu bem o seu ensaio sobre Descartes,
vamos reescrever e eu vou explicar para você como reescrever, até que na segunda, na terceira, na quarta vez que você escrever o seu ensaio sobre Descartes, ele vai estar bem escrito. Aí não houve exclusão, mas houve investimento de tempo na formação da pessoa, caso a caso. É claro que isso exige meios, não é? Isso exige tempo, isso exige que os professores sejam pagos. Para que o professor seja respeitado, os alunos têm que entender que ele tem uma remuneração correta, que ele tem boas condições de trabalho, não é? Então, há todo esse contexto que é político, econômico, é estratégico na decisão das decisões das instituições de ensino e da política educativa, e depois tem essa ideia, essa grande concepção geral do ensino e da educação, não como forma progressiva de exclusão, mas como forma progressiva de formação, de melhoramento de cada um. Então, quando você tem alunos que chegam com uma muito fraca formação, isso cria problemas realmente difíceis, não é? Olha, um colega que ensina no norte do Brasil me dizia que é muito difícil você fazer filosofia quando você é pobre, né? Quer dizer, quando você não tem as condições materiais de base para passar algum tempo na biblioteca, para passar algum tempo lendo, copiando, como outros escreveram, adquirindo o seu próprio método. Claro que tem que haver, e esse é o papel fundamental de uma sociedade, né? Tem que dar as condições materiais para que os professores trabalhem e para que os alunos trabalhem também, né? E uma vez que essas condições materiais são dadas, é preciso trabalhar não para excluir, mas para incluir, não para eliminar, mas para melhorar as capacidades de cada um. Então, é isso aí. Alguma outra questão? Não? Eu acho que ele te ouve nesse microfone, Adelcio. Deixa eu só ativar. Você me ouve, Diogo? Me ouve? Ouço. Ótimo, ótimo. Ouço. Bom, primeiramente eu queria agradecer por essa oportunidade de partilhar essa mesa com você, com as pessoas que aqui estão, em relação a um assunto que é fundamental para a nossa vida, não só acadêmica, mas vida integral, porque nós estamos completamente imersos nesse universo. E é muito agradável ouvi-lo e eu queria parabenizá-lo por essa reflexão. E eu teria uma pergunta que talvez fosse ao encontro do que você disse no final da sua fala a respeito do tempo que não lhe permitiu falar um pouco da experiência do Colégio Internacional de Filosofia. E eu diria assim, haveria uma experiência particular que você gostaria de partilhar sobre a universidade como um espaço outro, você falava de heterotopia, não separado da sociedade no Colégio Internacional de Filosofia? Bom, obrigado, Adelcio. Eu fico muito emocionado pelas suas palavras e pelo prazer também de poder contribuir modestamente, ainda que à distância, a esse debate que eu considero tão importante hoje no Brasil e também na França e em outros lugares, em Portugal, na Europa, em outros continentes, né? Agora, o problema seria escolher uma experiência ligada ao Colégio Internacional de Filosofia. Uma apenas. Vamos tentar duas, talvez. Então, uma experiência é aquela que Derrida resumiu, de uma certa forma, num título de um livro dele, que se inspira muito. O Derrida foi um dos fundadores do Colégio Internacional de Filosofia, né? Então, um título que se inspira muito no trabalho que ele fez no colégio, no princípio dos anos 80, que é o título do Direito à Filosofia. Bom, a gente conhece o Derrida, né? A gente sabe que ele vai jogar com as palavras, direito como disciplina, a filosofia como disciplina, como você associa o direito à disciplina, como a filosofia critica o direito. Bom, mas tem um outro sentido da palavra, que é das condições segundo as quais cada um tem direito à filosofia, tem direito a aceder à filosofia. E essa me parece uma grande
preocupação do colégio internacional, me parece também uma das grandes lições que o colégio me deu, a mim pessoalmente, que é, no fundo, as condições necessárias para que alguém faça filosofia, elas não são assim tão complicadas, elas não são tão complexas quanto isso. Né? Quer dizer, é claro que elas são, tem que ter uma formação de base, tem que dominar uma língua, tem que ter capacidade de atenção, tem que ter um gosto pela leitura, tem que ter um interesse intelectual, mas não tem que ter, por exemplo, diploma universitário. Né? Não tem que ter carimbos dados por outras instituições. No fundo, é a ideia de que todos nós temos direito à filosofia e, de forma mais lata, todos nós temos direito a nos formarmos ao saber e aos saberes. Todos nós temos direito de desenvolver um espírito crítico e criativo, como foi dito, não é? E um espírito de curiosidade que vai ser aprofundado na leitura, na conversa, no cálculo. Não é? Então, essa me parece uma grande lição do colégio, que é quando a gente faz seminários, todos os seminários, todas as atividades do colégio são abertas a todas as pessoas, sem necessidade de apresentação de qualquer diploma que seja, sem necessidade de ter um cartão de estudante. Quer dizer, o saber é acessível ao maior número. E quem vem ao colégio assistir a um debate não tem que explicar por que vem, não tem que explicar por que intervém na fala, por que fica em silêncio, mas pode também falar, pode também dirigir-se ao diretor de programa do colégio dizendo: olha, eu gostaria de escrever um ensaio sobre esse tema, será que o senhor poderia me ajudar? Como eu devo fazer? Então, essa grande liberdade no acesso, e o que corresponde também uma reciprocidade, quer dizer, se todos têm, ou se o maior número tem direito à filosofia, então alguém tem o dever de dar a essas pessoas aquilo que elas pedem. Não é? E o dever do colégio é de continuar fazendo seminários, organizando debates, fazendo colóquios, fazendo publicações, sem exigir que isso seja pago, sem exigir que as pessoas terminem, concluam uma dissertação. Não, elas podem fazer a dissertação se desejam. E se elas desejam, então é minha obrigação, é meu dever trabalhar com elas para que a dissertação seja a mais conseguida possível. Isso para mim é uma grande lição, uma grande experiência do colégio. Uma outra grande experiência do colégio, que é rara, é que entre os membros do colégio não tem hierarquia. Quer dizer, o colégio é composto de 50 pessoas que são diretores de programa, não são professores, a gente chama de diretores de programa porque durante 6 anos eles são recebidos pelo colégio para desenvolver um programa de pesquisa. Então eles dirigem um programa de pesquisa durante 6 anos. Entre nós há professores de universidade, há professores de liceu, há tradutores, há críticos de arte, há poetas, há cineastas, há médicos, há curadores de exposições. E entre nós não existe hierarquia. Então, as decisões são colegiais na medida em que todos somos colegas, nos sentamos à volta de uma mesa, debatemos, por vezes de forma muito acalorada, mas a colegialidade necessita o seu tempo para que a dissensão possa chegar a conclusões partilhadas. Talvez não a unanimidades, mas a conclusões partilhadas sem hierarquia. Então você vê na universidade, isso é muito típico, não é? O professor catedrático se permite dizer coisas ao professor associado que o associado não diz ao catedrático. E o professor assistente não diz ao professor associado coisas que o professor assistente vai dizer, não é? Então, esse tipo de hierarquia, durante 6 anos, no Colégio Internacional de Filosofia não existe. Então, é a liberdade dos pares, a liberdade daqueles que estão sob o mesmo plano, porque eles são igualmente reconhecidos como capazes de desenvolver programa de pesquisa na filosofia, em fronteira, em cruzamento com outras práticas. Pode ser a arte, pode ser as ciências humanas, pode ser a política, a sociedade, pode ser a educação. Então, um grande sentimento de igualdade na colegialidade. É uma outra experiência muito importante que me deu o colégio também. Muito obrigado, Vitor. Muito bom. Eu teria uma última pergunta. Estão abusando de você aqui.
Por favor, vem É só hoje. Pode falar. É que não, a gente precisa falar no microfone para ele te ouvir, senão ele não te ouve e... Só um minutinho, deixa eu colocar. Pronto, pode falar. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar vocês aí sobre esse evento. Muito libertador, eu diria. A palavra é libertador. E eu queria só perguntar e me informar sobre como que é mantido esse colégio, né? Porque o Alessandro disse com relação às duas instituições que no Brasil nós não temos, que é o Colégio de França e o Instituto. Quem mantém a instituição de filosofia aí na França? É o governo? Como que é feita essa manutenção desse espaço de vocês? Só essa é a minha pergunta. Claro. Obrigado. É uma pergunta importante por vários motivos. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Eu só tirei a É uma pergunta importante. Certo. É uma pergunta importante. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. É uma pergunta importante por vários motivos. O motivo mais simples, bom, a resposta objetiva à sua pergunta é o orçamento do Colégio Internacional de Filosofia depende maioritariamente do Estado francês, sobretudo dos ministérios da pesquisa e da educação. E, em seguida, há também alguns fundos do Ministério da Cultura e do Ministério dos, como a gente fala, em Portugal a gente fala dos negócios estrangeiros, não, mas é o Relações Ministério Internacionais, provavelmente. Relações Internacionais. Então, digamos que o grosso, o orçamento do colégio, a gente vai dizer que são, nesse momento, talvez 350, 400 mil euros anuais. É um orçamento muito reduzido para o trabalho que o colégio fornece. Mas o colégio foi criado em 1983 por decisão do Estado. O presidente na época era o François Mitterrand, que era uma pessoa muito aberta à filosofia. Então houve um ministro da pesquisa, que era o Jean-Pierre Chevènement, e houve um contexto histórico, uma vontade do Estado de instituir esse espaço. E ele tem se mantido. Bom, é por vezes necessário fazer petições internacionais para mostrar para o governo que é importante continuar subsidiando o colégio, mas é sobretudo financiamento público. Depois, quando nós temos... Vocês continuam me ouvindo? Sim. Depois, quando há iniciativas concretas, por exemplo, colóquios, publicações, a gente pode pedir o concurso de outras instituições que vêm cofinanciar certos eventos. Bom, mas a pergunta é importante também por um outro motivo. É que o colégio, sendo financiado, sobretudo pelo Estado francês, ele é, digamos, uma rede internacional. Entre esses 50 membros da Assembleia Colegial, esses 50 diretores de programa, 35 são diretores de programa na França, são pessoas que trabalham na França, e 15 são aquilo que a gente chama de diretores de programa no exterior. Quer dizer que há pessoas, por exemplo, no Brasil, em Portugal, na Alemanha, no Reino Unido, que trabalham como membros do colégio, entre o país onde estão e a França, vêm regularmente a Paris, participam regularmente em atividades e enriquecem o debate na França com aquilo que eles trazem de outros países e enriquecem o debate nos seus países com aquilo que eles levam dos debates que acontecem aqui na França. Então, para dar um exemplo para vocês, o colégio, que foi fundado há 33 anos, sempre teve uma ligação, laços muito fortes com a América Latina. Nós tivemos e temos ainda diretores de programa em vários países da América Latina. Nesse momento, tem um diretor de programa no Rio de Janeiro, que é o Fernando Santoro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha muito com o colégio. Por exemplo, ele está coordenando um número da revista do colégio, que se chama Rue Descartes, sobre as revoltas urbanas, a partir da experiência de 2013 no Brasil, mas também da Primavera Árabe, da situação na Turquia. Então, vários colegas estiveram no Brasil
vindos de outros países, preparando esse número que será publicado esse ano. Então, vocês veem como o Colégio Internacional de Filosofia está também no Brasil. No Brasil, existem outros antigos diretores de programa do colégio. Tem, por exemplo, a Tatiana Roque, também no Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ. Tem Ana Kiefer, na PUC Rio de Janeiro. Tem uma outra figura, que é a figura do correspondente do colégio. Alguém que tem um laço privilegiado com o colégio e que trabalha no intercâmbio de debates e de informações entre diferentes países. Uma dessas pessoas no Brasil é uma querida amiga nossa, querida amiga da PUC, que é a Jeanne-Marie Gaimban. Então vocês veem que há esses laços. Agora, na América Latina, está sendo criada e vai ser publicada pela primeira vez esse ano uma revista que vai se chamar Revista Latino-Americana do Colégio Internacional de Filosofia. No comitê de redação, no comitê editorial dessa revista, estão antigos membros do colégio no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no México, no Chile. Estão outros membros, outras pessoas correspondentes do colégio. Então, será uma revista publicada integralmente em espanhol e português, sobre temas que estão em conexão com os debates filosóficos mundiais. Essa nossa rede hoje não está boa. Nós não tivemos uma interrupção naquela da Itália, né? Muito bem. Desculpa. Então, para terminar, vocês veem que o orçamento do colégio vem do Estado francês, mas na realidade há muitas coisas que são feitas com pequenos orçamentos de outras instituições, com trabalho benévolo de todos nós, com tempo que é atribuído a essas tarefas, para que o colégio seja verdadeiramente internacional. Quer dizer, ele está sediado na França, em Paris, mas a rede que ele constitui, a rede de debates, de publicações, de línguas, é verdadeiramente uma rede internacional e agora, atualmente, com muita ligação, com laços muito fortes com a América Latina. Perfeito, Diogo. Eu vou tentar só ativar aqui. Queria muito te agradecer, agradecer sua generosidade, você é sempre muito generoso, né? Agradecer o brilho da tua exposição e pena você não estar aqui porque todo mundo ficou muito mexido, né? E tenho certeza que muitos, e talvez todos, saiam transformados depois da sua fala. Agradecer a sua lucidez, porque também eu creio que tenha sido uma fala muito lúcida e levou em conta a nossa realidade, né, no Brasil. E te dar uma mensagem, se você... Então, primeiro também, em segundo lugar, dizer que o Diogo estará aqui pessoalmente desta vez, sem interrupções virtuais técnicas, em outubro, na Unicamp, do dia 24 ao dia 27, no colóquio, 10º Colóquio Internacional Michel Foucault, organizado pela professora Margarete Haro, do Departamento de História. E estará também num seminário organizado por mim no SESC Formação, ali na Avenida 9 de Julho, chamado Michel Foucault e as Artes. Diogo falará sobre o pensamento de Foucault e a literatura, né, Diogo? Já mandou até um lindo resumo. Então, convido a todos de 24 a 27 na Unicamp, a presença do Diogo, e no SESC Formação, dia 28, ok? E queria te mandar uma mensagem que é a seguinte: se você é da casa, você sabe que todos aqui gostam muito de você. Salma estaria aqui, você sabe, ela se recupera de uma pequena cirurgia que ela fez. E queria te dizer em 3 versos, nós falávamos aí, eu me lembro saindo da biblioteca François Mitterrand, nós falávamos da importância do mar para os portugueses. Você deve se lembrar disso agora em abril, caminhando para a sua casa, quando você me convidou. E eu queria, em 3 versos, te dizer algo que eu acho que é o modo como nós nos sentimos aqui na PUC em relação a você. Em 3 versos de uma canção pop, portuguesa, por sinal, que em 2015 concorreu ao prêmio, e os versos dizem o seguinte: se há um mar que nos separa, vou secá-lo de saudade e apertar-te contra o peito.
Obrigado, Diogo, por tudo. Tá bom? Espero te ver à bientôt, mon cher. Eh bien, on se voit en octobre, je pense. Hein? On se voit em outubro, com muito prazer. Olha, uma vez mais, muito obrigado pelo convite de vocês, pelo debate, pela apresentação, pela possibilidade de trocar impressões. Eu espero que algumas dessas coisas sejam úteis nas nossas vidas diárias, nos nossos trabalhos, que, no fundo, essas trocas de ideias e de pistas possam influenciar aquilo que nós fazemos e a forma como nós contribuímos para a vida de outros, para a vida de outros que nós estamos formando enquanto cidadãos. Isso é também muito importante. Então, é uma grande alegria, uma grande honra estar na PUC, ao mesmo tempo virtualmente e realmente, e continuação de bom trabalho a todos e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Diogo. Um abraço.